Estamos reiniciando o Apocalipse, estamos no módulo de número 8, estamos vendo os personagens do Apocalipse, vimos o Deus Trino, agora estamos focando a igreja e esta é a quarta parte desse módulo, a igreja. Nós vamos fazer mais um movimento da revelação, mostrando que a igreja é edificada e preparada como a noiva de Cristo, a igreja enquanto tabernáculo de Davi e as testemunhas de Jesus Cristo. Nós estamos, eu oriento você para me acompanhar, nós vamos fazer uma navegação nas Escrituras, expondo a palavra de Deus, apresentando a igreja sob a ótica da Bíblia. A igreja, ela nunca é vista como um prédio, um local denominado com uma placa denominando igreja no Novo Testamento. Pelo contrário, a igreja, ela é vista como um corpo, o corpo de Cristo. E quando ela congrega, ela preenche a condição de se apresentar como igreja. Uma pessoa sozinha não é igreja. Igreja é assembleia, é a reunião de duas ou mais pessoas em nome de Jesus. Por isso, quando lemos na Bíblia, no Novo Testamento, nós lemos a igreja que se reúne na casa de fulano de tal, a igreja que se reúne na cidade de. Agora, vamos para Apocalipse, capítulo 21, versículo 9 e 10. Este Apocalipse 21, e eu já tenho falado acerca disso, vamos primeiro ler Apocalipse 21, versículo 9 e versículo 10. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Se você está me acompanhando na sua Bíblia, esteja curtindo esta live. Abra a sua Bíblia e penetre na revelação da palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus falar com você. Presta atenção no que o anjo está fazendo. Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Imagina que você está numa festa de aniversário, alguém chega até você e diz assim: olha, vem aqui, eu vou te mostrar o dono da festa. Você sai com essa pessoa e o que você presume é que ele vai apresentar uma pessoa que é o proprietário daquela residência e o dono da festa. Você vai com teu espírito preparado para conhecer essa pessoa que ele vai apresentar você. Então, olha o que o anjo faz. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Olha só, o anjo diz: olha, tá vendo a noiva do Cordeiro? Olha ali a noiva do Cordeiro. Ele olha e vê a grande cidade, a santa cidade Jerusalém. Agora, olha o verso 21. O capítulo 21, verso 2. Se você está olhando na sua Bíblia,
curta essa live mostrando que você está ativamente acompanhando a exposição da Bíblia. Leia atentamente o verso 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Vamos apresentar a nova Jerusalém para que você entenda o que está sendo dito. Segura a sua Bíblia aberta onde você está, no livro do Apocalipse, e vamos voltar para 1 Pedro, vamos ver aqui, 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 4. Quem encontrou, esteja curtindo a live, porque é muito importante você estudar a Bíblia, deixando ela explicar ela mesma. 1 Pedro, capítulo 2, verso 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive. Ok, Jesus é uma pedra que vive. Aí no verso seguinte, também vós mesmos, como pedras que vivem. Aqui está Jesus, pedra que vive. Vamos supor que o irmão Edmilson aparece lá naquele dia. Pedra que vive. Vamos supor que a irmã Maria de la Luz esteja lá também. Pedra que vive. Vamos supor que o irmão Ishá esteja lá também. Pedra que vive. Vamos supor que o irmão João esteja lá também. Pedra que vive. Vamos supor que a irmã Maria esteja lá também. Pedra que vive. Vamos supor que a irmã Maria do Socorro esteja lá também. Pedra que vive. Vamos supor que a irmã Solange esteja lá também. Pedra que vive. Vamos supor que o irmão José esteja lá também. Pedra que vive. O que eu formei aqui? Um mosaico formado por pedras. Se nós fizermos isso, não temos aqui a representação da Nova Jerusalém? Pedras que vive. O que o Apocalipse está dizendo? Que a Nova Jerusalém é formada por gente. As pessoas, quando você olha de longe, você tem a impressão de ser um mosaico de pedra. No entanto, se você chegar perto, você vai ver um monte de pessoas compondo este quadro. Vamos supor que lá tivesse lugar para cada igreja. Aqui seria a Igreja Batista, aqui seria a Igreja Assembleia de Deus, aqui seria a Igreja Presbiteriana, aqui seria a Igreja Metodista, aqui seria a Igreja Avivamento Bíblico, aqui seria a Igreja Comunidade da Graça, e assim nós teríamos pessoas que você, olhando distante, estaria percebendo uma forma como a cidade. Então, olha o que está escrito em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo de número 2.
eu vi descendo do céu, da parte de Deus, a nova Jerusalém, ataviada como noiva. Olha de novo o verso 9. Vem, mostrar-te-ei a noiva. E quando ele mostrou, ele viu a santa cidade, a Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Eu tive oportunidade de ser secretário, de estar na condição de secretário municipal de planejamento de 2 prefeituras, de 3 na verdade, mas de 2 eu trabalhei a minuta do plano diretor. Na 2ª prefeitura o plano diretor foi aprovado, mas enquanto eu estudava para fazer o plano diretor, eu li num lugar que dizia: a cidade, como nós a conhecemos, não é feita para habitabilidade humana. Se você olhar para a cidade, ela não é feita para habitabilidade humana, porque você tem as ruas, os carros andam em alta velocidade, pode atropelar alguém, você tem os prédios todos fechados, você tem que pedir permissão para entrar e para sair, ou seja, a cidade é um monte de coisas enclausurada. Cidade no hebraico significa lugar de proteção, mas a nova Jerusalém será configurada com a presença dos santos. Ela é a própria noiva. Quando você vê rios de água viva ou quando você vê na cidade portas de pérola, seria como se você tivesse um monte de cristão pairando no ar, formando o mosaico de uma pérola. Essa é a ideia de uma porta de pérola. Aí você vai dizer: Pastor César, de onde você está tirando essas coisas? Nós terminamos de ler que 1 Pedro coloca a igreja como pedras vivas. Nós vamos para 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 10, colocando Jesus como fundamento da igreja, e ele diz: a obra de cada um será provada pelo fogo. Ou ela é ouro, ou ela é prata, ou ela é formada por pedras preciosas, ou ela é feita de madeira, de feno ou de palha, e o fogo vai provar a obra de cada um. É por isso que quando chegamos no fundamento da muralha, nós encontramos pedras preciosas no fundamento da muralha. De forma que a Nova Jerusalém é formada por gente, por pessoas. Agora, volte a sua Bíblia para Apocalipse, capítulo 19, versos 7 e 8. Quem encontrou, esteja curtindo esta live. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. E o verso 7 e o verso 8. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Foi-lhe, pois, dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Eu pergunto para você, você que está se preparando para o arrebatamento do Senhor, você pode ser apresentada a Deus como uma virgem pura ao seu esposo? Vamos abrir 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Quem encontrou, esteja curtindo esta live. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. É importante você me acompanhar na Bíblia, porque quando a live termina, o que fica com você é a palavra de Deus. 2 Coríntios 11, 2.
Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura, a um só esposo, que é Cristo. Eu pergunto para você, como é que Paulo fazia para preparar a igreja como uma virgem pura a um só esposo? Será que na Bíblia nós temos uma receita para retardar o envelhecimento de uma pessoa? Retardar o envelhecimento da pele de uma pessoa? Parece que sim. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículo 25 em diante. Se você encontrou, curta e veja como Paulo apresenta a igreja como uma virgem pura. Ele diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Como é que nós apresentamos a igreja? Por que que eu estou ensinando o Apocalipse, apresentando os personagens do Apocalipse e fazendo uma navegação na Bíblia? Você se lembra que lá na ceia, quando Jesus estava estabelecendo a ceia do Senhor, em João capítulo 13, e Jesus disse assim: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho dito a vocês. A palavra de Deus, ela tem o poder de limpar o nosso coração a partir da mudança do nosso entendimento. É por isso que nós temos que nos expor à palavra de Deus. Grato, Jaqueline, por estar me seguindo. Nós temos que nos expor à palavra de Deus. E aqui, agora abra Efésios, capítulo 2, versículo 22. Olha o que Paulo fala em Efésios 2, 22. No qual vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus em espírito. Nós estamos sendo edificados. Apocalipse, capítulo 20, versículo 3. Apocalipse, capítulo 20, versículo 3. Apocalipse 23. Não, 21, 3. Apocalipse 21, 3. Diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Quando nós recebemos Jesus como Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Isso faz de cada cristão templo ambulante do Espírito Santo. Nós somos um tabernáculo vivo. Aonde nós vamos, nós levamos Deus conosco. Deixe-me colocar da seguinte forma. Sabe os carros elétricos lá da Tesla? Os carros que dirigem sozinho, a pessoa entra e o carro dirige sozinho. Imagina que nós somos um carro da Tesla. A gente vai para onde a gente quer. E quem está sentado dentro do carro é o próprio Deus. Aprove a Deus viver a sua vida.
Quando você vai cozinhar e quando você vai misturar os alimentos produzindo um prato, é como se Deus dissesse: olha, eu criei tudo isso e ela está conseguindo transformar o que eu criei em um alimento. Quando o construtor edifica uma casa e ele está colocando a mão na massa, é como se o Senhor estivesse colocando a mão na massa e dissesse no corpo daquele construtor: olha o que eu consigo fazer com aquilo que eu criei. Imagina você, o Deus do céu, vivendo as nossas vidas uma a uma nas mais diferentes variantes de vida. Imagine você tomando decisão. A Bíblia diz que Deus realiza por meio de você, ou o querer e o realizar. Você vai dizer assim: Pastor César, explica esse negócio, querer e realizar. Tudo que você quer e tudo que você realiza vem da parte do Senhor. Aí você vai dizer: Pastor César, você está dizendo que se eu faço coisas boas, vem da parte do Senhor. E quando eu faço coisas ruins? O homem planta e colhe aquilo que plantou. A palavra de Deus se cumpre. Se eu fizer algo contrário à vontade de Deus, eu vou receber as consequências dos meus atos. Então Deus está no controle do mesmo jeito. É como o Salmo 23 diz: se você andar se Deus guiar você, você anda por pastos verdejantes e águas tranquilas. Mas se você toma a rédea da sua vida, ele vai junto com você, com vara e cajado, disciplinando você. De uma maneira ou de outra, Deus está com você. Agora, vamos ver a questão do tabernáculo caído de Davi. É uma posição que poucos percebem o papel da igreja no plano eterno. Vamos abrir em Atos capítulo 15, verso 16 a 18. Se você encontrou, esteja curtindo esta live. Atos 16, 15, 16 a 18. Cumprida estas coisas, quer dizer, o derramamento do Espírito Santo, cumprida essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o nome do Senhor. Diz o Senhor, que fez essas coisas conhecidas desde os séculos. Observe o tabernáculo caído de Davi. Nós temos o tabernáculo de Moisés. E aqui ficava a Arca da Aliança. Esse era o tabernáculo de Moisés. Mas quando o tabernáculo de Moisés ficou desarmado, não estava erguido, a Arca da Aliança ficou guardada num outro lugar. Davi pegou a Arca da Aliança e levou a Arca da Aliança para Jerusalém. E ele entrou em Jerusalém dançando e cantando, levando a arca. E ele fez um tabernáculo para colocar a Arca da Aliança. Quando Davi perdeu o seu reino, esta arca sumiu. Agora, esta arca era o lugar de adoração. Por que Davi podia prestar culto na arca? Porque na arca
não há derramamento de sangue. O derramamento de sangue era feito tanto aqui no altar de cobre e tinha o altar de ouro, mas a arca estava para dentro do véu. Então a arca, aonde ela ficava, não tinha o derramamento de sangue. Então Davi poderia exercer o sacerdócio nesse lugar. E quando nós vemos Davi vestido de vestes sacerdotais. E Davi foi um levita. A maior parte dos salmos são cânticos compostos por Davi. Agora, a arca sumiu, desapareceu, ninguém sabe onde ela está. Deus precisa restaurar esse lugar de adoração. Aí, ele chega à mulher samaritana e diz: Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Para que haja um adorador, é preciso ter espírito e verdade. Acontece que quando nascemos de novo, Ezequiel capítulo 36, a partir do verso 25, ele nos deu um novo espírito. Portanto, todo aquele que nasceu de novo, ele se torna e se qualifica como adorador. Então, quando no livro de Atos é dito que o Senhor está restaurando o tabernáculo caído de Davi, o que o Senhor está dizendo é que ele está levantando a igreja. A igreja é o tabernáculo de Davi levantado. A igreja é formada por adoradores. Se nós olharmos para o lugar de Israel no Antigo Testamento, Israel é a esposa do Criador. Israel é o guardião da criação. Mas se formos para o Novo Testamento e olharmos para o lugar da igreja, a igreja é a noiva de Cristo. Ela vai se tornar a esposa do Cordeiro e ela é qualificada como adoradora. Deus busca verdadeiros adoradores e quando ele encontra, o tabernáculo de Davi é restaurado. Lá em Êxodo, abra sua Bíblia, em Êxodo, capítulo 25, versículo 8 e 9. Êxodo 25, quem encontrou, esteja curtindo. Êxodo 25, 8 e 9. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, sendo tudo o que eu te mostrar. E me farão, segundo tudo o que eu te mostrar, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Quando a igreja se reúne, veja se você consegue captar a ideia. Há uma tendência das pessoas de se retraírem e não quererem cultuar a Deus como uma comunidade. Mas vamos considerar o que é cultuar a Deus como uma comunidade. Uma pessoa cristã entra na igreja, ela é cheia do Espírito Santo. Outra pessoa entra na igreja, ela é cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado em Jesus sem medida, mas sobre nós ele é derramado com medida. Agora, quanto mais pessoas houverem em único espaço físico, maior é a presença do Espírito Santo. Porque a presença do Espírito Santo se torna o enchimento de todos os vasos que dão diante do Senhor. Portanto, quanto maior for a congregação,
maior é a presença de Deus naquela congregação, porque ela se multiplica em cada um daqueles que estão na presença de Deus. Mateus, capítulo 27, versículo 51. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 27, versículo 51, 27, 51. Nós estamos aqui no momento da morte de Jesus, verso 51. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se a rocha. O véu se rasgou. Olha, nesse caso, é a quantidade, Valci, porque entenda uma coisa, todo cristão, não importa a sua condição espiritual, é a habitação do Espírito Santo. Então, quando nós vamos em uma igreja, vou fazer diferente. Vamos olhar uma igreja sob a ótica da palavra de Deus, porque a gente olha a igreja só pelos defeitos que aparentemente existem dentro da igreja, e a gente não consegue enxergar uma igreja de verdade. A gente romantiza a igreja, e nós não podemos romantizar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Todos os salvos em Cristo Jesus constituem a igreja e são a habitação do Espírito Santo. Então, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12 e vamos encontrar os personagens que estão dentro de um ambiente de culto, em um culto qualquer, em qualquer igreja na face da terra. Nós vamos ler o verso de número 12. Como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Nós estamos falando da igreja, é um só corpo. Não importa a condição espiritual daquele lugar, continua sendo um corpo. Agora, olha o verso 13. Todos foram batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer livres, quer escravos, quer livres. Portanto, dentro de uma igreja, nós encontramos o judeu e o gentil, ou seja, todo o resto das nações. Em uma igreja nós encontramos empregados, escravos e empregadores, livres. A todos foi dado de beber do mesmo Espírito. Mas vamos continuar olhando a igreja em capítulo 12, no verso 22. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Então aí nós estamos falando da qualidade. Nós estamos falando da qualidade baixa. Os membros mais fracos são necessários. É a Bíblia que está dizendo que o corpo de Cristo é formado por membros fracos, mas também por membros fortes, por líderes. Olha o verso 23. O que nos parece menos digno do corpo. Quem é que parece menos digno do corpo? Quem está em pecado. Ele parece menos digno do corpo. A este damos muito mais honra. Por quê? Porque aquele que está caído temos que levantá-lo. Então quem está caído precisa de toda a atenção. Aqui também... os nós não são decorosos, revestimos de honra. Então, quando olhamos para o corpo de Cristo, nós temos que olhar sem romantizar.
Quem lava, quem limpa, quem purifica é a palavra de Deus, e ela está sendo distribuída no espaço de culto, e ela está alcançando o corpo, ela está alcançando os líderes, os que têm dom, o apóstolo, o evangelista, o pastor, o mestre, o apóstolo, o evangelista, o profeta, o pastor, o mestre. Ela está alcançando o presbítero, o diácono, ela está alcançando quem atende na portaria, ela está alcançando os levitas, ela está alcançando os ricos, ela está alcançando os pobres, ela está alcançando os fracos, ela está alcançando os que parecem menos dignos, ela está alcançando os que não são decorosos, para que não haja divisão no corpo. Esta é a visão que nós temos que ter do corpo de Cristo. É impossível nós fazermos uma avaliação do ponto de vista humano, porque o homem vê a aparência, Deus olha o coração. E aquele que está caído pode estar sendo levantado, mas aquele que está de pé pode estar muito perto de estar caindo. Então nós temos que abrir a nossa Bíblia e ler Gálatas, no capítulo de número 6, que diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Nós temos que entender a natureza da igreja e não romantizar a igreja. É por isso que nós estamos lendo sobre o véu que foi rasgado, e depois nós lemos em Efésios, capítulo de número 1, Efésios, capítulo de número 2, versículo 17 e 18. Efésios, capítulo 2, versículo 17 e 18. Diz assim: e vindo Jesus, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, os gentios, e paz também aos que estavam perto, porque por Jesus ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. E aí nós vamos para Colossenses. Quem encontrou, diga. Colossenses 3,16. Quem encontrou, esteja curtindo essa live. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Segura o texto aqui em Colossenses. Vamos voltar aos Efésios, no capítulo de número 5, quando diz sobre a necessidade de nos enchermos do Espírito Santo. Porque aqui nós lemos que a palavra de Deus deve habitar ricamente em nós. Agora vamos ler Efésios capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Olha o resultado de quem se torna cheio do Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo.
Coloque tudo isso no liquidificador e bata. Lá em Colossenses nós lemos que se a palavra de Deus habitar ricamente em nós, nós vamos instruir-nos mutuamente com sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos. E lá aos Efésios diz que se nós formos cheios do Espírito, estaremos falando com salmos, entoando e louvando de coração com hinos e cânticos espirituais. Eu vou dar uma dica a quem está nessa live sobre cânticos espirituais. Tem sido parte da minha devocional. Eu baixei 3 app na minha Bíblia. A harpa cristã com música, o cantor cristão da Igreja Batista, a harpa cristã da Assembleia de Deus com música, o cantor cristão da Igreja Batista com música e novo cântico da Presbiteriana com música. Todo dia, na minha devocional, eu canto um hino de cada um deles. Como tem música e tem cântico, alguém cantando, eu consigo cantar junto, porque eu não sei cantar, mas eu tento acompanhar quem canta no hino. Então, a minha orientação para você: baixe a harpa cristã, baixe o cantor cristão e baixe o novo cântico. Igreja Assembleia de Deus, Igreja Batista e Igreja Presbiteriana. Eu estou no canto de número 121, me parece. Ou seja, eu cantei 121 hinos da harpa, cantei 121 hinos do cantor e cantei 121 hinos do novo cântico. Portanto, eu cantei mais de 300 hinos desde que eu incorporei estes aplicativos na minha devocional. E você pode fazer o mesmo. E aqui está dizendo que a característica de alguém que está cheio do Espírito é não se embriagar com vinho, mas encher-se do Espírito, e o resultado perceptível desta pessoa cheia do Espírito é a maneira como ela convive com seus irmãos na fé. Como conviver com os irmãos na fé. E nós temos aqui que nós somos chamados para sermos testemunhas de Jesus, testemunhas do poder da ressurreição. Abra em Atos capítulo 1, versículo 8, porque nós falamos que temos a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. E Atos capítulo 1, o versículo de número 8, quem encontrou, esteja curtindo essa live, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Agora, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículo de número 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra de Deus.
eu vou fazer um desafio para você. Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 12. E eu quero que você, nesse desafio, você vai fazer depois da live, eu quero que você anote todas as pessoas que fazem parte de uma igreja a partir da identidade dessa pessoa em 1 Coríntios capítulo 12. Por exemplo, aqui vai dizer que nós vamos encontrar dentro da igreja uma pessoa que tem palavra de sabedoria. Uma pessoa que tem os dons de curar, dons está no plural. Então alguém pode ter o dom para curar dor de cabeça e outro pode ter o dom para curar câncer. Mas também vamos encontrar quem não é digno, quem não tem honra, quem não é decoroso. E aí você tenta identificar nestas pessoas quem você conhece. Aí você pode dizer assim, olha, aquele fulano eu sei que ele tem o dom da palavra. Aquele fulano eu sei que está desviado. É assim que você vai ler 1 Coríntios capítulo 12. Você vai encontrar quem está na liderança, quem está cultuando e quem está desviado. Aí você vai ler o verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muito, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Aí você lê o 22. Porque, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Se nós fôssemos fazer parte de uma igreja que não tivesse, que a qualidade fosse 10, pode escrever no seu caderninho. Essa igreja seria soberba e Jesus estaria para o lado de fora, como a igreja de Laodiceia. Você que pensa que é rico, não sabe que é pobre, que é nu, que é cego. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entro e ceio. Então, se você encontrar uma igreja de altíssima qualidade, Jesus ficou para o lado de fora. Para o lado de fora. Porque a verdadeira composição da igreja é formada por judeus e por gentios, por ricos, por pobres, escravos e por ricos, livres. Se o escravo e o livre não conseguir conviver bem nesse ambiente, nós não estamos dentro de uma igreja. Esta não é uma igreja é uma igreja, mas ela é uma igreja que está como a igreja de Laodiceia, cega. Aí Paulo fala aos Efésios: desperta você que dorme, levanta-te de entre os mortos, e Cristo vai esclarecer você. Se nós olharmos a igreja como ela é e deixarmos de romantizar uma igreja, nós vamos ver a graça de Deus na igreja. Se essa live fez sentido para você, curta, comente as suas impressões, dê testemunho de como esta palavra está falando ao seu coração. Siga-me, para que possamos crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. Salve para você rever os versículos que foram citados. Compartilhe para que aqueles que também fazem parte do corpo de Cristo possam ser fortalecidos com esta palavra. O meu lema é: conhecendo a palavra, para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo, grato por me seguir, grato por me ouvir, e até a próxima.